Muitos advogados costumam fazer uma atividade chamada custódia para os seus clientes que estão presos provisoriamente ou já se encontram cumprindo pena em determinado estabelecimento penal. Entende-se por custódia quando o advogado ou o parente do preso vai até o estabelecimento penal e entrega produtos, pertences de uso pessoal, para sua higiene, enfim, em adequação às regras, claro, da SEAP e em adequação ao próprio estabelecimento penal. O fato é que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos esse tipo de atividade de custódia. Em São Paulo, essa atividade é chamada de jumbo. E no seu estado, qual o nome dado para a entrega de pertences ao preso no estabelecimento penal? O fato é que esse tipo de atividade tem gerado uma série de problemas para vários advogados. E é justamente sobre um desses problemas que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Eu sou Roberta Andriane Renault e hoje, com muito prazer, eu estou estreando um novo quadro que vai ser promovido aqui no canal, Investigando Casos Práticos. Nós analisaremos semanalmente, não, mas quinzenalmente, casos que possam envolver políticos, celebridades, fica a seu critério, advogados, ou enfim, comportamentos que são relevantes para o mundo jurídico. Então esses casos serão apresentados e nós faremos uma análise técnica dentro do ordenamento jurídico e saberemos se é um crime, se não é crime, se a pessoa pode ser presa em flagrante, enfim, quais as consequências legais desse comportamento. Vamos ao estudo de casos? No último dia 22 de julho de 2020, um advogado estava fazendo a custódia do seu cliente. Quando ele adentrou no complexo de Jericinó, Rio de Janeiro, mais precisamente Bangu 3, foram encontrados 115 chips de telefone celular em 2 rolos de papel higiênico que ele trazia. E aí, a minha pergunta é a seguinte: será que esse comportamento adotado pelo advogado, ele constitui um crime? Quais são as consequências jurídicas decorrentes desse comportamento? Não posso negar que ele foi conduzido à delegacia de polícia. Vamos analisar o caso? Antes de analisarmos o caso, o comportamento do advogado, nós precisamos entender que qualquer apenado, ou seja, pessoa que esteja cumprindo uma pena, ou qualquer preso provisório, ele não pode possuir em seu poder aparelhos de telefonia celular, rádios ou similares. Isso, se for encontrado em seu poder na cela ou quando ele estiver fora da cela, ele vai incorrer em falta grave. E o que significa uma falta grave? Todos esses presos, eles devem obedecer regras pré-estabelecidas na própria unidade prisional onde eles se encontram. Então, se eles praticam alguma daquelas infrações disciplinares aonde eles são comunicados quando ingressam no estabelecimento penal, eles sofrem um procedimento administrativo disciplinar. E se condenados, e aí vai ser aplicada uma sanção. No caso de possuir aparelho celular, rádio ou similar, é uma sanção chamada de falta grave. E aí pode haver o quê? O aumento do tempo aonde ele vai cumprir a pena. Pode ocorrer, inclusive, a regressão. Então, se ele estava num regime mais benéfico, ele vai para o mais prejudicial. Então, essa é a primeira informação que vocês têm que ter. Agora, quando a gente vai analisar qualquer comportamento e saber se existe um crime propriamente dito, a gente estuda o fenômeno da tipicidade. O que vem a ser a tipicidade? Eu vou pegar aquele comportamento e vou encaixá-lo em algum tipo penal incriminador. Então, o comportamento do advogado, ele se encaixa no Código Penal ou numa lei penal extravagante? Olha, o mais próximo que existe é o artigo 349-A do Código Penal, que diz o seguinte, que a pessoa, seja um advogado, seja o parente do preso, quem de alguma forma contribui para a entrada de um aparelho de comunicação, um celular, um rádio ou um similar,
ou se ele faz de alguma forma, né, contribui para essa conduta, para que o preso tenha esse aparelho, ele vai incorrer num crime, que é o artigo 349-A do Código Penal. Mas vamos analisar o caso do advogado? Nesse caso, o advogado não estava com nenhum aparelho, ele estava com chips de telefone celular. Então, ainda que ele tivesse consciência de que aqueles chips estivessem no rolo de papel higiênico que ele estava carregando para a custódia, ainda assim não se encaixaria nesse tipo do artigo 349-A do Código Penal. Então, essa figura ela seria atípica, não haveria crime, justamente porque não existe na redação do artigo 349-A a expressão chip de celular. Ele fala apenas em aparelho de comunicação, levando em conta o celular, um rádio ou similar. Então, a figura do advogado, o comportamento adotado por ele é atípico sobre o aspecto criminal. E nesse ponto, advogados, estudantes de direito que estão acompanhando o meu canal, não podem se esquecer do princípio da legalidade. A gente só pode ser punido por alguma conduta que tenha previsão prévia e legal. Então, o fato é atípico sobre a seara do direito penal, direito processual penal. Agora, se engana quem acha que o advogado não vai sofrer nenhum outro tipo de penalidade ou vai responder a algum tipo de processo. O criminal a gente já descartou e eu já expliquei o princípio da legalidade e do afastamento do artigo 349-A do Código Penal. Mas agora eu trago para vocês a questão do Tribunal de Ética Disciplinar da OAB. Quando nós, advogados, praticamos infrações disciplinares, infrações que violam o Código de Ética da OAB, o Estatuto da OAB, nós somos submetidos, a um processo disciplinar que vai ser julgado por esse tribunal, que é o TED da OAB, e no final a gente pode ter algumas sanções. Essa sanção pode ser uma mera censura ou pode até ser a exclusão dos quadros da advocacia. Então, com certeza, o delegado oficiou a OAB comunicando o fato e esse advogado ele vai ser submetido a esse tribunal e vai ser examinada a conduta dele sob o aspecto de violar o Código de Ética ou o Estatuto da OAB. Enfim, o que eu quero passar para você, advogado, estudante de direito e até uma pessoa que não atua na área, mas se interessa por direito penal, é que uma vez advogado ou até o familiar do próprio preso, é muito importante que você tome muito cuidado se for praticar a atividade de custódia. Então é interessante que você examine todos os pertences com muita atenção, porque nesse caso do advogado que nós abordamos, não teve nenhuma implicação penal, mas já aconteceram outros casos de terem sido encontradas substâncias entorpecentes escondidas entre os produtos que estavam sendo entregues no estabelecimento penal. E aí o que aconteceu com esse advogado? Ele infelizmente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Tomem muito cuidado com esse tipo de atividade que não é privativa da advocacia. Essa é a minha dica para você, porque se você faz algo errado nesse sentido, ainda que você tenha a melhor da boa-fé, olha só, há no mínimo a possibilidade de você sofrer um procedimento disciplinar na OAB. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Ok? E aí, você gostou desse quadro? Me dá a sua opinião. Eu gostaria também que você sugerisse casos para a gente conseguir aqui analisar sobre o aspecto jurídico, saber quais são as complicações, os resultados desses comportamentos, tá bom? E quero também falar para você que o quadro a gente vai gravar uma segunda sim e outra não. E eu estou tentando, de toda forma, levar conhecimento
técnico para você, te aproximar da prática penal. E não sei se você está percebendo, mas estão havendo algumas mudanças nos vídeos, mudança um pouco do cenário. Eu gostaria de saber se vocês estão gostando dessas mudanças. Coloquem aqui todos os seus comentários. E se tiverem dúvidas sobre esse caso do advogado, também registrem por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vocês se inscrevam e cliquem no sininho que aparece ao lado, porque assim vocês receberão notificações de próximos vídeos, tá bom? Beijo carinhoso para você, uma linda semana. Fica com Deus.